Existem algumas práticas dentro da vida cristã que precisam ser encaradas como pedagógicas. Para falar a verdade, todas elas têm caráter pedagógico. Por exemplo, uma das disciplinas espirituais que é maltratada, e eu acho que a palavra certa seria essa, é o jejum. Sabe por que é maltratada? Porque o jejum é tido como algo que você simplesmente tem como um instrumento de barganha, uma moeda de troca. Eu jejuo para Deus me dar alguma coisa em troca do meu jejum. É aquele nível de mercadante, sabe? De mercantilismo, algo muito próprio de gente que gosta de fazer barganha no seu cotidiano. Mas também, às vezes, tem um outro tom, e esse tom é o tom mais perigoso, que é a pessoa entender que ela jejuando, ela se torna mais espiritual do que as outras. Eu jejuei e agora eu sou muito espiritual. Só que deixa eu te dizer uma coisa, em Mateus capítulo 4, verso 2, vai dizer que depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus foi tentado. O que tem de ligação entre o jejum e a tentação? Qual é a ligação entre elas? Simples. Jejum é o instrumento pedagógico que disciplina a nossa vontade. Você não simplesmente deixa de comer. Você entende que aquilo dali tem um fator preponderante de refreamento, de refrear a sua vontade, de colocar sobre você a capacidade de que determinadas coisas que para você são cruciais e crucialmente necessárias, não são tão necessárias assim. Você tem que entender, e é necessário que a gente entenda isso, de que algumas vezes nós somos controlados por instrumentos que são coisas tão banais. Eu gosto muito de jogar um futebol, ótimo. Eu gosto muito de ver televisão, perfeito, não há nenhum problema, não é um mal em si. Só que quando isso tem um efeito de controle sobre você, aí sim, isso é um grande problema. Quando isso gerencia a sua vida, quando isso exerce controles sobre a sua existência, isso é um exemplo pífio, pequeno, mas tantas coisas que exercem controle. E é sobre isso que a gente precisa exercer a disciplina do jejum. Você disciplinar a sua vontade. Sabe por que tem um atrelar entre jejum e tentação? Porque quando você disciplina a sua vontade, você consegue perceber que tentação é apenas um evento satisfatório, não é algo constante, ele não promove uma constância de satisfação. Você começa a ter uma sensibilidade mais apurada a respeito da experiência que você está vivendo naquele momento. A tentação ela deixa de ter o tom que é um tom de poderio, de poder absurdo sobre a existência, e você começa a entender o que de fato é bom e o que de fato é ruim, o que de fato é necessário e o que de fato não é necessário, o que é suficiente e o que é insuficiente. Critérios vão aparecendo dentro desse processo. Por isso, jejue, mas jejue na prática coesa da pedagogia que o jejum nos apresenta. Você pode muito bem aprender que o jejum refreia os aspectos daquilo que para você é essencial, mas no fundo, você pode viver sem. Aprenda. A disciplina espiritual, o cotidiano do exercício dela, faz a gente entender melhor, não apenas de uma estrutura, faz a gente entender melhor sobre a vida humana na sua essência.